Peraí. Eu não estou encontrando o link de compartilhar aqui. Na parte de cima, onde tem o botão de sair, normalmente fica ao lado, em compartilhar. Peraí, só um minuto. Não, outra pessoa quiser pode ir, porque enquanto isso eu vou encontrando aqui, porque eu não encontrei. Vou mudar aqui para tornar um apresentador. Eu acho que não está o seu. Conseguiu aí? Não. Não consegui. Então, mais alguma outra pessoa para ir adiantando já? Posso ir? Pode? Tá compartilhado. Ok. Eu só peço que todos os outros participantes da reunião deixem os microfones ligados. Ao final, poderemos abrir questionamentos. Tá aparecendo para vocês? Está aparecendo. Beleza. Show. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Guilherme. Estarei apresentando um trabalho intitulado Dessecação de espécies de comelina com herbicidas isolados e em mistura. Então, o trabalho faz parte do grupo 4 da Agricultura da Agropecuária Sustentável. O trabalho é composto por mim, Guilherme Augusto Boy Saxer, Alisson Oliveira de Carvalho, Jéssica da Silva Schmidt, Matheus Klein, Alissa Hiromi Chiahara e Neomar Nova da Costa. Introdução. O gênero comelina possui uma elevada importância como planta daninha, principalmente em função da sua capacidade de sobrevivência, que é bastante grande, em função das dificuldades de clima e tudo mais, e também da dificuldade de controle efetivo com os herbicidas comumente utilizados na agricultura. Dentre as espécies de trapoerá, pode se destacar a comelina bengalensis e a comelina difusa, que inclusive no diagnóstico a campo pode até ocorrer de confusões entre elas, o que acaba dificultando um pouco mais o controle. As espécies respondem de maneira distinta à aplicação, com isso tem-se uma intensificação dos custos de cultivo, né? E aumento do valor do produto final. Espécies distintas elas são encontradas de maneira simultânea, que acarreta em maior dificuldade de controle. Uma das estratégias para minimizar isso é a utilização combinada de herbicidas. Mas isso é para aumentar a eficiência de controle. O trabalho parte da hipótese que as espécies apresentam resposta distinta dos herbicidas e que a combinação desses herbicidas repercute em maior eficiência de controle químico, né? O objetivo foi avaliar a eficiência de controle de herbicidas isolados ou combinados em duas espécies de trapoerá. Material e métodos. O experimento foi conduzido na Estação Experimental Professor Mário César Lopes, que pertence ao Núcleo de Estações Experimentais da UniOeste do campus de Marechal Cândido Rondon. Ele foi conduzido em vaso, com vaso de 5 decímetros cúbicos de capacidade, preenchido com solo de textura argilosa e composto orgânico na proporção 3:2. Esses vasos foram condicionados em bancadas de madeira sob condições de sol pleno. As estacas elas possuem aproximadamente 15 centímetros, então o plantio foi feito vegetativo, a partir de estacas, permanecendo as folhas da porção apical, 3 estacas por vaso. Então, as folhas da porção basal e mediana foram retiradas. O experimento foi conduzido em delineamento experimental inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 2:22, com 4 repetições. Esse primeiro fator, que seria esse 2, seriam as espécies de trapoeraba, que seria a comelina bengalensis e a comelina difusa. E o segundo fator foi os herbicidas glifosato, a 500 gramas por hectare de ativo, o dicamba, 480 e 720 gramas por hectare, carfentrazone, 30 gramas por hectare e glufosinato, 500 gramas por hectare. Esses herbicidas foram combinados entre si em misturas, eles aplicados isoladamente, misturas duplas ou triplas. Essa aqui é uma imagem mostrando só as espécies, a título de conhecimento mesmo. A imagem da esquerda é a comelina bengalensis e a imagem da direita é a comelina difusa, só para se situar aí nas espécies que eu estou falando, né? Trapoeraba. Elas são um pouquinho semelhantes, mas podemos ver algumas diferenças entre elas. A folha da bengalensis é um pouquinho mais ovalada e tudo mais. Mas o principal que diferencia mesmo é a flor. E tem outras estruturas também, como flores subterrâneas. Mas só para conhecimento mesmo.
E aqui os herbicidas que foram utilizados, né? Aqui as misturas simples, aplicações isoladas, né, de herbicidas isolados, glifosato de campo para ambas as doses e carfentrazone e glufosinato. E temos as misturas duplas, então glifosato com dicamba em ambas as doses do dicamba, glifosato com glufosinato com carfentrazone, também tem o dicamba com carfentrazone e dicamba com glufosinato e o glufosinato com carfentrazone. Essas seriam as misturas duplas avaliadas. E dentre as misturas triplas, então a combinação entre eles de maneira tripla, né? Claro que variando a dose aqui do herbicida dicamba. A aplicação ocorreu aos 49 dias após o transplante dessas estacas, né? Então, a aplicação foi realizada com um pulverizador de pesquisa pressurizado por CO2, munido com pontas 11002 AD, exposta a 50 centímetros do alvo. Esse pulverizador foi calibrado com um volume de aplicação de 200 litros por hectare de calda. As condições no momento da aplicação elas foram medidas com termohidroanemômetro e eram 32,2 graus Celsius de temperatura, a umidade relativa do ar de 61% e vento de 1,2 metros por segundo. A imagem direita mostra o porte das espécies no momento da aplicação, então, em média, elas apresentavam 103 folhas por vaso para a Comelina bengalensis e 148 folhas por vaso para a Comelina difusa. As avaliações, então, foram realizadas 28 dias após a aplicação, com atribuição de notas visuais de controle, com base na escala estabelecida pela Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas, que é uma escala que varia de 0 a 100, onde 0 indica a ausência de injúrias e 100 a morte total das plantas, né? E também avaliou-se nesse período a massa seca da parte aérea. Então, a parte aérea foi seccionada e acondicionada em sacos de papel craft e foram levadas para secagem nessas estufas, que a imagem mostra. E depois foram pesadas em balança de precisão. Os dados foram coletados, foram submetidos à análise de variância e teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Resultados de discussão. Então, de modo geral, a Comelina difusa ela apresentou uma maior tolerância aos herbicidas, então o controle foi menor para essa espécie, com exceção das misturas de glifosato mais dicamba, na menor dose do dicamba, que seria 480 gramas por hectare, glifosato mais glufosinato e glifosato mais carfentrazone. Então, nessas misturas, não houve essa diferença estatística entre as espécies, mas nas demais que foram avaliadas, a Comelina difusa foi a mais tolerante, com um controle menor, né? Aqui só mostrando alguns sintomas da aplicação do carfentrazone e do glufosinato, podemos ver que nessa região dos internódios dela teve esse abortamento, então uma estratégia da planta para minimizar o efeito dos herbicidas e está se recuperando, né? Então, a imagem mostrando bem essa questão do abortamento dos internódios, que é a defesa da planta. O melhor controle para a Comelina bengalensis foi obtido com a mistura de dicamba, glufosinato e carfentrazone para ambas as doses do dicamba, glifosato mais dicamba mais carfentrazone para a dose de 480 gramas do dicamba, né? Dicamba mais carfentrazone para ambas as doses e também glifosato mais carfentrazone. Nessa imagem podemos ver um pouco os resultados, né? Essa imagem da esquerda mostra a associação de dicamba mais glufosinato mais carfentrazone e a imagem da direita, dicamba mais carfentrazone, mostrando aí um pouco do controle em relação à testemunha, que nessas fotos a planta da esquerda refere a testemunha que não teve aplicação dos herbicidas, né? Então, para estar comparando o controle. Já para a Comelina difusa, a mistura mais eficiente foi a aplicação de glifosato mais carfentrazone. Então, da mesma forma, a planta da esquerda é a testemunha e a da direita do tratamento, né? Então, podemos ver aí com o controle técnico bom, mas a planta ela apresentou esses sinais de rebrota, então o controle tende a cair, né, nessa época, né? Mas até nas datas anteriores, a planta estava bem controlada, digamos assim, mas a planta rebrotou, então indicando essa maior tolerância da espécie, né? A parte da massa seca da parte aérea, então, os mais eficientes na redução de massa seca da parte aérea para a Comelina bengalensis foram carfentrazone, glifosato mais carfentrazone, dicamba mais carfentrazone, dicamba mais glufosinato mais carfentrazone. Já para a Comelina difusa, os herbicidas mais eficientes foram glifosato mais carfentrazone, dicamba mais carfentrazone em ambas as doses do dicamba, glufosinato mais carfentrazone, glifosato mais dicamba mais carfentrazone para ambas as doses do dicamba também, glifosato mais dicamba mais glufosinato, também para ambas as doses do dicamba mais glufosinato mais carfentrazone e glifosato mais glufosinato mais carfentrazone. Foram os mais eficientes na redução da massa seca. Então, ao corroborar as notas de controle e a massa seca, podemos chegar na mistura de glifosato mais carfentrazone, que foi comum entre as duas avaliações, né? Que é a imagem aqui mostrando a imagem da esquerda para a Comelina bengalensis e a imagem da direita para a Comelina difusa, mostrando o efeito desses tratamentos em relação à espécie, né? Da mesma forma, a imagem da planta da esquerda é a testemunha. Então, com o presente trabalho, concluiu-se que as espécies elas respondem de maneira distinta ao controle químico, sendo de maneira geral a Comelina difusa mais tolerante,
Os herbicidas mais eficientes para a comida bengalense foram glifosato mais carfentrazone e dicamba mais glufosinato mais carfentrazone, em ambas as doses do dicamba. E para a comida difusa, os herbicidas mais eficientes foram glifosato mais carfentrazone. Se for pensar assim, em termos de os herbicidas comuns entre as duas espécies, foram a associação de glifosato mais carfentrazone, que foram os mais eficientes. Da parte que eu teria para apresentar seria isso. Agradeço a todos aí pela atenção e estou aberto a perguntas. Obrigado pela apresentação, Guilherme. Sua apresentação foi em aproximadamente 8 minutos. Uhum. Fica aberto aqui para se alguém quiser fazer algum questionamento sobre o trabalho. Não daremos prosseguimento aos próximos. Ninguém? Então, vou começar com uma pergunta aqui, Guilherme. Por que a avaliação que eu percebi aqui que um tratamento em comum a todos era o dicamba? Por que testar esse uso do dicamba em misturas nas espécies de traporaba? É mais pela eficiência dos alquímicos de maneira geral e pelo dicamba em si. Ele é um produto, assim, digamos, mais, não novo no mercado, mas atualmente ele foi mais utilizado, né? E a gente pensou em também variar a dose justamente dele para ver esse efeito na trapoeraba. Até tem uns trabalhos que eles citam algumas doses também, com resultados interessantes, mas a gente pensou em pegar essa variação de dose, pensando se às vezes reduzir a dose juntamente com um outro produto, se a gente consegue um controle bom, né? Nesse sentido, até mais por causa de manejo mais sustentável desses herbicidas, né? Então a gente pensou mais nessa ideia aí de avaliar essa questão da dose e incluir ele junto com os outros herbicidas, pensando nesse quesito. Muito bom, parabéns pelo seu trabalho. Vamos dar prosseguimento agora. Obrigado. Quem gostaria de apresentar em seguida agora? Gente? Posso tentar de novo aqui. Tudo bem. Compartilhou? Foi. Foi? Tá, então, boa tarde. O título do nosso trabalho, Peixe Orgânico, Levantamento de Perfil do Potencial Consumidor Brasileiro. Autores, Eva Barros Miranda, Humberto Rodrigues Macedo, Olavo José Luiz Júnior e Aldi Freiden. Só coloque em modo apresentação, por favor. Foi? Modo apresentação. Tá aí? Para mim está em modo apresentação. Aparecendo modo edição para a gente aqui. Para mim, aqui, ó, para mim está em modo apresentação. Tenta colocar compartilhar a tela e passa para o modo apresentação. Não compartilhar a janela. Eu não estou conseguindo ver essa. Parou de compartilhar? Parou. Agora eu faço o quê? Coloco já em modo... Compartilhar a tela. Como é que é? Compartilhar a tela. Eu estava compartilhar a janela. Sim. Bota em modo apresentação para ver se vai. Está em modo apresentação. Para a gente aparece de outro modo, mas pode voltar para o slide anterior e começar então. Vai desse jeito mesmo. Tudo bem. Então, introdução. Segundo a Infoam 2009, uma definição adequada para a agricultura orgânica seria um sistema produtivo que sustenta a saúde dos solos, ecossistemas e pessoas. Esse sistema se baseia em processos ecológicos, biodiversidades e ciclos adaptados para as condições locais, ao invés de utilizar insumos que causem efeitos adversos. A agricultura orgânica, ela combina tradição, inovação e ciência para beneficiar o meio ambiente compartilhado e promover relações justas e boa qualidade de vida para todos os envolvidos. Trazendo o conceito de agricultura orgânica para a aquicultura, vai seguir a mesma linha de raciocínio. Porém, a aquicultura orgânica ainda é um campo novo e inexplorado na direção do desenvolvimento sustentável. Em relação aos consumidores, estes estão cada vez mais se conscientizando sobre o impacto dos alimentos na saúde e preocupados com os impactos ambientais.
E é justamente isso que vem contribuindo para que haja uma tendência de aumentar o consumo por alimentos orgânicos. Segundo Lima e outros autores, 2019, a demanda por alimentos orgânicos aqui no Brasil foi impulsionada não somente pelo mercado externo, mas também pelo mercado doméstico. Aí, uma coisa que impulsionou esse mercado de orgânicos aqui foram as contas institucionais para alimentação escolar. Isso foi relevante para possibilitar a valorização da produção orgânica, especialmente da agricultura familiar. Porém, a produção orgânica no Brasil enfrenta alguns desafios, entre eles a ausência de dados sistemáticos sobre o setor, o que dificulta a elaboração de planos estratégicos. É nesse sentido que o objetivo desse trabalho é iniciar um levantamento sobre o potencial interesse do consumo de peixe orgânico, a fim de suportar o estudo da viabilidade de sua produção. Então, esse trabalho seria mais no sentido da gente ver se há mercado para a produção de peixe orgânico ou não. Oi, só um minuto. Desculpa Sim. a interrupção. Sai do modo apresentação e fica no modo edição, porque não está passando o slide. Agora está indo. Okay. Agora a metodologia. A pesquisa realizada pode ser classificada como descritiva. Segundo o GIL 2020, esse tipo de pesquisa pretende descrever as características de determinada população ou fenômeno. A abordagem da pesquisa foi quantitativa, realizada por meio de formulação de questionários com perguntas fechadas, de múltipla escolha. A pesquisa foi realizada entre setembro e outubro de 2022. O questionário foi desenvolvido na modalidade online, com software para internet Google Formulários para uma rede de contatos dos pesquisadores pela internet, sendo solicitado que esta rede de contatos também replicasse o endereço para seus próprios contatos, tentando atingir o maior número de respondentes possível. O questionário foi composto por 15 questões, dividido em 4 seções. Uma, levantamento do perfil socioeconômico, consumo geral do pescado, consumo geral de produtos orgânicos e entendimento sobre produção orgânica e seu potencial consumo. Resultados. Em relação aos resultados, houve 136 respostas, de 11 unidades da federação, das 5 regiões do país. Sobre o perfil dos pesquisadores, a maioria foi do sexo feminino. As 2 faixas etárias que mais responderam foram as de 25 a 34 anos e de 33 a 44 anos. Quanto à escolaridade, 67,6%, a maioria declararam ter ensino superior completo. A figura 1 apresenta o gráfico referente à renda familiar. A figura 2, ela está dividida em 2 partes, A e B. A figura 2A representa a frequência de consumo de peixes. Quase a totalidade dos entrevistados consomem peixe, sendo que a maioria consome cerca de 1 vez por mês. A figura 2B complementa a resposta anterior, representando a motivação de consumir ou não consumir peixe. As principais motivações citadas foram costume, sabor e saúde. A figura 3 representa a frequência de compra de produtos orgânicos dos entrevistados. Foi observado que a grande maioria compra produtos orgânicos, mesmo que raramente. A figura 4 é sobre o entendimento dos entrevistados a respeito do conceito de peixe orgânico. 67,4% souberam conceituar corretamente. Buscou-se ainda, nesse estudo, entender o potencial do mercado consumidor, por meio da pergunta: comer peixe orgânico poderia fazer parte dos seus hábitos alimentares? 67,4% responderam que sim, justificando a resposta principalmente por acreditar que o produto seria mais saudável e de melhor qualidade que o peixe convencional. Conclusão. Por meio da pesquisa, foi possível levantar dados quantitativos iniciais sobre a intenção de consumo de peixes orgânicos no Brasil. Considerando que a agricultura orgânica ainda está no princípio, o estudo avaliou que é um mercado com tendência de crescimento. Com a análise do questionário, foi possível observar a compreensão das pessoas em relação ao conceito de peixe orgânico. Saúde e sustentabilidade foram os principais motivos para o possível consumo. A maioria dos entrevistados declararam que estão dispostos a pagar um preço um pouco mais alto pelo produto. Para o futuro, pretende-se melhorar o delineamento e ampliar o universo do levantamento.
Aqui são as referências citadas na apresentação e meus agradecimentos, e seria isso. Muito obrigado pela sua apresentação, foi um tema bem interessante. Você apresentou em aproximadamente 6 minutos. Deixo agora aqui um pequeno espaço aberto para algum questionamento dos outros convidados. Consegui parar a apresentação? Não, está compartilhado ainda. Ah, tá. Tem um pequeno questionamento que não sei se talvez seja parte também da maioria das pessoas, é o que define exatamente um peixe orgânico. O peixe que é oriundo da natureza, da pesca extrativista, ele não seria classificado como orgânico também? Não, para ele ser classificado como orgânico, até pode o peixe natural ser classificado como orgânico, mas o que define o peixe orgânico é o selo, né? É a certificação, é a certificadora ir lá e certificar o peixe como orgânico. Então, ele vai avaliar vários critérios, né? O modo como você captura aquele peixe. Então, tem áreas extrativistas que você consegue a certificação, mas o que define mesmo seria essa certificação, esse selo de que ele é orgânico. Ok, ok. Muito interessante seu trabalho, parabéns por ele. E vamos dar prosseguimento aqui. Obrigada. Alguém mais estaria disposto a apresentar agora? Seguindo a ordem aqui? Hola, buenas tardes, ¿comparto? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿comparto? Sí, sí. Bien, no tenía entendido cómo va el orden, por eso nomás. Consegue compartilhar a tela? ¿Está compartiendo? No. Ahora sí. Ahora sí. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Villalba Celeste y mi trabajo se refiere a la agricultura familiar sin sustrato y a la agricultura sin sustrato, perdón, y ferias francas en Misiones. El trabajo indaga en la implementación de las políticas públicas como promoción de la producción y estrategias de comercialización. La primera versión de este trabajo fue presentada en el Seminario de Economía Política Regional, Encadenamientos Económicos y Políticas Públicas para la Soberanía Alimentaria, en el marco de la Maestría en Desarrollo Rural, llevados adelante por la Universidad Nacional de Misiones y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y se inscribe en el proyecto de investigación del doctor Alejandro Oviedo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Se realiza un recorrido sobre las problemáticas alimentarias que muestran un presente con datos desfavorables en términos de pobreza e indigencia como resultado de políticas neoliberales. El uso de alimentos transgénicos, el dominio de la economía en escala, como menciona Martínez Douna, 2004, y los paquetes tecnológicos de semilla directa, el glifosato, restricciones, trae graves consecuencias al sistema ecológico y tal como menciona Oviedo 2021, la concentración del comercio agroalimentario provoca al mismo tiempo profundas modificaciones en las prácticas productivas agrícolas y en las formas de acceso al alimento. En ese sentido, la agricultura familiar se incorporó a los debates y a las agendas públicas a través de la Ley Nacional de Agricultura Familiar 27.118, la Ley Provincial 26.727 y la Ley de Fomento a la Producción Agroecológica. En una economía con entramados heterogéneos donde se construyen estrategias socioproductivas con tendencia a maximizar los recursos, como menciona Urcoya 2013,
Estas formas asociativas o acciones de los sujetos exhibe el carácter diverso de los productores, según Schiavoni 2010. Estas situaciones revelan acciones sociohistóricas. En Misiones se suma la Ley 26727, que adapta un modelo de desarrollo productivo, económico, social y ambiental a la agricultura familiar en toda su diversidad. La problemática en cuanto a la agricultura familiar es atendida a través de distintos actores, programas, organizaciones, el INTA, el Ministerio del Agro, la Secretaría de Agricultura Familiar. Esta expansión de las ferias francas a través de la agricultura familiar comienza con las primeras experiencias en la localidad de Oberá, donde se comienzan a realizar acciones directas y relaciones entre el productor y directamente con el consumidor, sin intermediarios. Las ferias pertenecen al universo que Coragio denomina la economía social, que ha ido atravesando diferentes crisis, caídas de precios, reestructuración, cadenas de valor y escasas regulaciones. Estas leyes reconocen prácticas sustentables de productos sanos sin el uso de glifosato y el manejo de agroecosistemas. Por último, y como una práctica que requiere un análisis más profundo y se posiciona como sustentable para el cuidado de los recursos hídricos, la hidroponía, también denominada aeroponía, o producción de hortalizas con raíces suspendidas sin sustrato, se posiciona y comienza a tener una relevancia interesante en la provincia de Misiones. Hay que tener en cuenta que Misiones cuenta con una reserva natural denominada acuífero guaraní, que nace en las cataratas y emerge en los esteros de Liberá. Pero el avance de la actividad económica, el proceso extractivo, la reforestación y otras prácticas de la economía producen un deterioro en la calidad del agua. En este sentido, surge esta actividad hidropónica como una alternativa de sustentabilidad en el uso del agua, ya que analizando este tipo de producción utiliza 80% menos de lo que se utilizaría de la manera tradicional con plantas en el suelo. Esta forma de producir utiliza agua y nutrientes. Y desarrolla la tecnología aplicada. O sea, la producción hidropónica comienza en toda la región misionera a ser utilizada. Algunas de las reflexiones acerca de este trabajo es que la dinámica territorial y las políticas públicas implementadas en el ámbito de la agricultura familiar de la provincia de Misiones permiten espacios de encuentros, de formación e innovación productiva con estrategias de comercialización asociativa. A pesar del avance del capitalismo sobre las economías regionales, fueron y son los agentes sociales agrarios quienes ponen en la agenda nacional y provincial la importancia de la agricultura familiar por su contribución a promover procesos sustentables de producción de alimentos con cuidados y protección del agua en la biodiversidad. En este sentido, la hidroponía está siendo incorporado a nuestro proceso de investigación porque consideramos que va a fortalecer el uso sustentable del agua. Bueno, eso será un objeto de investigación y seguramente en otras oportunidades estaremos compartiendo los resultados. Muchas gracias por su atención. Graças por sua apresentação. Você apresentou em aproximadamente 7 minutos. Alguém teria algum questionamento sobre o trabalho em questão? Se não, podemos dar prosseguimento à próxima apresentação.
Quem seria o próximo? Eu posso apresentar. Pode. Está em modo apresentação? Sim. O meu trabalho é intitulado Desenvolvimento Vegetativo e Reprodutivo de copo de leite colorido, associado à aplicação de ácido giberélico. Ele pertence ao grupo de trabalho 4, Agropecuária Sustentável, sob a autoria de Larissa Hiromi Chiahara, Fabiola Villa, Daniel Fernandes da Silva, Matheus Lopes Borduque Cavalcante, Lilian Aparecidas Martins, Rodrigo José Vargas, Luciana Sabine da Silva e Débora Regina Ferreira da Silva. O copo de leite colorido ele é conhecido também como cala e possui como gênero os Antedescia. Ela é originária da África do Sul, sendo classificada como herbácea e tóxica, cultivada predominantemente em vaso, e também pode ser comercializada como hastes florais, ocupando o 13º lugar no comércio de flores da Holanda. Então, ela possui várias colorações de espata, que seriam laranja, rosa, amarelo, branco e roxo. Ela é propagada usualmente via sexuada, pela divisão de rizomas, e ela possui grande número de gemas que vão variar conforme o tamanho dessa estrutura reprodutiva. Sob condições ambientais de nutrição favoráveis, elas produzem grande quantidade de fito-hormônios, principalmente de giberelinas, que têm a capacidade de estimular o crescimento longitudinal das células e também na divisão celular. A aplicação endógena ela pode atuar na transição da fase vegetativa para a reprodutiva, induzindo e acelerando o florescimento, qualidade de floração de plantas, incremento do número de folhas, altura das plantas e também no teor de clorofila. Então, objetivou-se com o presente estudo avaliar o efeito de diferentes formas de aplicação do ácido giberélico no desenvolvimento de 3 cultivares de copo de leite colorido. O experimento foi conduzido num período de 180 dias, entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, no viveiro de mudas da Estação Experimental de Horticultura e Cultivo Protegido, professor Mário César Lopes. Então, os rizomas eles foram provenientes de Holamba. Logo em seguida, quando elas chegaram, elas foram plantadas em vasos de plásticos de polietileno, e o substrato foi constituído por areia, composto orgânico e também o solo argiloso. Elas passaram por 150 dias durante esse período nos vasos para completar o ciclo reprodutivo e, posteriormente, eles foram vernalizados em uma geladeira. No experimento, foram utilizadas as cultivares Mango, Black Star e Havaí, sendo 3 formas de aplicação: a imersão dos rizomas, pulverização localizada nas folhas e também via solo. Os rizomas eles continham aproximadamente 20 gramas, 25 centímetros de diâmetro transversal e 35 centímetros de diâmetro lateral. Então, foi utilizado o produto Sigma, então foi diluído 300 miligramas desse produto em 1 litro de água. Para a aplicação via imersão, os rizomas eles foram colocados nesses beckers contendo a solução e ficaram por aproximadamente 120 minutos. Já em relação à aplicação foliar, foi realizado quando elas apresentavam 2 a 4 folhas expandidas e a aplicação via solo foi realizada logo após o plantio. O plantio foi realizado em vasos de 3 decímetros cúbicos composto por solo argiloso, areia lavada e composto orgânico na proporção 2:1 em volume. Então, esses rizomas foram plantados nesses vasos, em seguida elas foram dispostas sobre bancadas de aço e ficaram sobre sombrite com 30% de retenção solar. Então, as análises vegetativas foram realizadas diariamente e as avaliações reprodutivas foram realizadas semanalmente, contabilizando, então, o diâmetro de espata, com o uso de um paquímetro digital, número de hastes florais,
comprimento médio de hastes florais, que foi realizado com auxílio de uma régua. A altura das plantas também foi realizado com o auxílio de uma régua. O delineamento foi em blocos casualizados em esquema fatorial 3x3. Então, foram as 3 formas de aplicação e as 3 cultivares. Foram utilizadas 4 repetições e 2 rizomas por repetição. Foi feita a análise de variância e, posteriormente, foi realizada a comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro, utilizando, então, o programa estatístico SysVar. Então, conforme a análise de variância, foi verificado que não houve interação significativa entre os fatores. Então, houve um efeito isolado para o método de aplicação e para as cultivares, para as variáveis. Então, para o número de hastes florais, comprimento de hastes florais e diâmetro de espata, houve um resultado superior para a aplicação via substrato e imersão de rizomas, sendo que a aplicação via foliar foi inferior aos 2 outros métodos, e os resultados foram semelhantes aos encontrados por Sedactor para o crescimento de Zinnia elegans. Então, eles verificaram que a aplicação foliar foi insatisfatório para essas plantas. Talvez isso pode ter ocorrido nas plantas de copo de leite colorido, principalmente devido à presença dessa cera, dessa cutícula, que reduziu a absorção do produto durante o tratamento. Já em relação às cultivares, a cultivar mango ela apresentou um resultado superior em relação à altura de plantas, não diferindo estatisticamente da cultivar Black Star. Então, a resposta ao GA3 ela pode variar dependendo da variedade, aplicação do tratamento e da concentração utilizada. Então, isso provavelmente foi devido à genética da planta. Conclusão. A aplicação de GA3 via substrato e imersão influenciaram de forma positiva no rendimento de inflorescências, bem como na qualidade de hastes florais. E a cultivar mango, ela proporcionou um maior desenvolvimento vegetativo comparado a cultivar Havaí. Muito obrigada pela atenção. Obrigado pela apresentação, Larissa. Sua apresentação foi aproximadamente 6 minutos e meio. Abro agora a sala para alguns questionamentos dos outros convidados e apresentadores. Alguém tem alguma pergunta? Caso não tenha, vamos dar prosseguimento para a próxima apresentação. Posso apresentar? Pode. projetar. Juan, o teu trabalho é resumo expandido ou é artigo completo? É artigo completo. Então você tem de 10 a 15 minutos, viu? Perfeito. Tá aparecendo a apresentação? Tá. Coloca em modo apresentação para ver se vai. Ok. Ok. Deu certo? Pode apresentar. Então, pessoal, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Rua Felipe dos Santos Kinsler. Eu vou estar apresentando meu trabalho, que é Influência da calagem e gessagem sobre os componentes agronômicos e produtividade da soja. O trabalho foi realizado por Márcio Uriquihara, Rua Felipe dos Santos Kinsler e Fabiana Tonin. E a gente teve como orientador o professor Dr. Paulo Sérgio Rabelo de Oliveira. Bom, a soja é uma das principais commodities agrícolas a nível mundial hoje, é muito representativa no comércio agrícola, e o Brasil ele detém 37% da produção mundial, sendo um dos 3 principais hoje países produtores e exportador da soja. A soja, segundo a Conab, no ano de 2021, o Brasil foi o maior produtor de soja em grãos, e as perspectivas é que para os próximos anos a gente vem continuando a ser destaque nessa produção. Atualmente ela é uma das principais culturas que se adapta ao sistema de plantio sob palhada na nossa região, muito também adaptada ao clima e cultivada de grande escala em todo o Brasil. A questão de correção do solo ela é muito importante atualmente para todo o sistema agrícola, e os métodos conservacionistas atualmente eles se objetivam, além de produzir, trabalhar com o solo adequado, trazendo melhoria das condições químicas, físicas e biológicas. Então, além de você estar usando o recurso, você também vai estar cuidando dele
para você preservar ele, ter mais tempo e guardar para as próximas gerações também, de modo a produzir sem destruir. Como eu disse, o objetivo é melhorar as condições do solo, para poder trabalhar ele com uma maior qualidade de produção também. Bom, então, em cima disso, o objetivo do trabalho ele foi avaliar alguns componentes agronômicos e a produtividade da soja em função de dose de calcário calcítico na presença ou não de gesso agrícola. O experimento ele foi conduzido na Estação Experimental Antônio Carlos de Santos Pessoa, pertencente à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, onde o solo é classificado como latossolo vermelho eutrofeco, com uma textura muito argilosa. A implantação da cultura foi realizada no sistema de semeadura direta no dia 13 de novembro de 2020. Ali tem aqui a gente tem uma foto da área, da localização dela, e uma foto do dia de plantio. O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso, em esquema de parcelas subdivididas com 4 repetições. Cada parcela ela possuía um comprimento de 7,5 metros e 4 metros de largura, em uma área total totalizando de 960 metros quadrados, e as doses de calcários foram distribuídas na superfície sem incorporação, em outubro de 2017, e a distribuição do gesso foi 2 anos depois, em outubro de 2019. As doses do calcário ocuparam as parcelas dose de 0, que foi a testemunha, 3, 6 e 9 toneladas por hectare. E as subparcelas foram ocupadas pela presença ou ausência do gesso agrícola. Bom, aqui tem umas fotos da área. A área foi realizar todos os manejos de uma área comercial comum, sendo feito capinas, aplicações. Na imagem do meio pode ser observado que teve ataque de pragas, também foi realizada a aplicação de inseticidas, foi realizado somente adubação de base, e no mais foram realizados todos os manejos comuns de uma área comercial, de uma área agrícola normal. No caso da colheita, a colheita ela foi realizada no dia 18 de março de 2021, quando as plantas já estavam no estágio R8. Bom, aqui tem umas fotos do dia que a gente realizou a colheita, e também do momento em que a gente realizou, passamos na máquina pela triadeira. Para as avaliações, inicialmente foi avaliado o número de plantas por metro linear, a altura de planta, o número de vagens e grão por planta, o diâmetro do caule e a massa de 1.000 grãos. Além disso, foi avaliada a produtividade de grãos em quilograma por hectare e para essas avaliações, ajustada a umidade dos grãos para 13%. Bom, alguns fatores eles foram realizados quando a soja ainda não estava no momento de colheita, e outros foram realizados no dia da colheita, como, por exemplo, a altura de planta, o diâmetro do caule, o número de vagens e o número de planta por metro linear. Os dados eles foram submetidos à análise de variância pelo teste F, a 5%, e de acordo com a análise de variância, havendo significância para a dose de calcário e presença ou ausência de gesso agrícola, o resultado do teste F ele já foi suficiente para detectar as diferenças entre as médias. Aqui tem mais algumas fotos da área. Bom, dos resultados e discussões. A partir dos resultados obtidos, observou que não houve um efeito significativo para a cultura de soja sobre a influência dos tratamentos de calcário e gesso, para as variáveis diâmetro de caule, produtividade, número de grãos e peso de 1.000 grãos, que eu já vou apresentar na tabela 1. A longa estiagem no período do verão, se agravando principalmente no início da implantação da cultura,
teve possíveis impactos negativos nos resultados que a gente poderia obter. Aqui embaixo tem uma imagem no período anterior à colheita de como estava a soja naquele momento. Bom, na figura 1 aqui, eu tenho dados de média de precipitação mensal do município de Marechal Cândido do Rondon nos meses iniciais e finais do ciclo da cultura. Como a gente pode ver, o pico de precipitação foi de 314 milímetros em janeiro, porém as médias foram muito baixas. De acordo com Farias, as condições adequadas para a cultura da soja ter uma boa produtividade seriam distribuições de precipitações em torno de 500 a 700 milímetros durante o seu ciclo. Aqui a gente tem a tabela 1, que foi de acordo com as avaliações. Aqui onde a gente tem a altura de planta em metros, o diâmetro de caule em milímetros, o número de vagens, o número de grãos por vagens, o peso de 1.000 grãos em gramas, produtividade em quilo por hectare, da soja, no caso, sob a influência de gesso e também das doses de calcário. Primeiramente, aqui a gente pode observar que sem gesso teve uma altura de 0,82 metros, com gesso teve uma altura de 1,01 metro. É onde a gente observa, e aí abaixo a gente tem as doses de calcário, onde pode ver o que foi mais significativo aqui foi essa altura da presença do gesso. Os outros dados, eles não tiveram significância, mas eu já vou estar explicando mais à frente. A aplicação de gesso, ela promoveu resultado significativo em relação à altura de planta, com a aplicação do gesso agrícola, justificando que o melhor desenvolvimento das plantas foi em decorrência da melhoria da exploração radicular, em razão da maior agregação do solo. Para a variável de altura, o tratamento de gesso demonstrou-se estatisticamente maior pelo teste F, ao nível 5% de probabilidade, enquanto estatisticamente os outros fatores eles não tiveram relevância de acordo com os padrões. Não foram resultados tão significativos para se dizer que teve diferença. Esses resultados, a gente pode dizer que foram afetados principalmente pela questão do período de estiagem que teve, onde acabou afetando os resultados que a gente ia ter. Mas, mesmo assim, foi possível observar que a presença do gesso ela aumentou a altura e que as doses de calcário acabaram não proporcionando as alterações de componentes agronômicos nem na produtividade de grãos. Seria esse o meu trabalho. Eu agradeço pela atenção de todos e se alguém tiver alguma dúvida, o momento está aberto a perguntas. Obrigado pela apresentação, foi um tema bastante interessante. Você apresentou em exatos 10 minutos. Um pequeno questionamento aqui. Na parte da produtividade, foi uma produtividade esperada em relação à produção comercial? Bom, a gente acabou comparando com outras áreas, né, com produtores. Na época a gente conversou com outros produtores. Foi uma produtividade bem média com o que teve assim na região, naquele período, né? Que acabou que foi um ano, vamos dizer assim, teoricamente um ano ruim agrícola, falando, né, um vocabulário um pouco mais, né, mais fraco assim, mas foi um ano bem ruim de produtividade e acabou ficando próximo de algumas áreas que a gente acabou conversando, né? Até o esperado era uma produtividade maior, porém acabou que a gente não conseguiu alcançar devido a essa questão da estiagem. Alguém mais na sala teria algum outro questionamento? Se ninguém tem, vamos passar para a próxima apresentação. Temos mais duas ainda. Quem se habilitaria a apresentar agora? Sí, puede ser.
Yo me animo. Pode ser. O Bueno, seu é artigo completo ou resumo? resumen. Resumo? Resumen. Ok. Você tem de 5 a 10 minutos. Bueno. A ver. ¿Ahí se ve? Não. Agora sim. Ahora sí. Tenta Bueno. compartilhar a apresentação antes. Porque senão, Ahí está. tenta compartilhar a apresentação. A tela cheia. Ah. Ahí no se ve. Não. Pruebo de vuelta. Ventana. Pantalla completa. ¿Ahí? Não. Foi. ¿Ahí está? E se quando ¿Se você ve? quiser, você pode começar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Moller. Y bueno, junto al doctor Juan Pedro Agostini y la ingeniera forestal Silvia Cort, somos representantes de la Facultad de Ciencias Forestales del Dorado Misiones. Y este trabajo fue enmarcado en mi tesis de grado para recibirme de ingeniero agrónomo. El mismo se titula Efecto de la aplicación y translocación de productos fitosanitarios para el control del mal de la tela en raíces de Ilex paraguariensis, o sea, yerba mate. ¿Sí? Bueno, la yerba mate es un cultivo que tiene origen en toda esta región de la selva paranaense, contemplando el nordeste de Argentina, el este de Paraguay y los estados de Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul de Brasil. ¿Sí? Representa una economía productiva regional muy importante en toda esta región. Y esta enfermedad de mal de la tela, vamos a decir que explotó en los últimos años, fue expandiéndose en la provincia de Misiones y está causada por un hongo que se llama Ceratobacillum nilton-sousanum, afecta tanto a la parte aérea, o sea, hojas y ramas, como a las raíces, causando pudrición de estas. Y en Brasil, ciertos autores la han descrito atacando a género Eugenia de mirtáceas y también al café y al té. Bueno, el objetivo principal de este trabajo fue evaluar el efecto de distintos productos fitosanitarios y biológicos para controlar la enfermedad en raíces de plantas de Ilex paraguariensis, comparándolo con un tratamiento de corte y sustracción de los tejidos afectados, que eso es lo único recomendable. A la fecha no hay productos todavía que puedan usarse para yerba mate, por lo menos para esta enfermedad. Bueno, con materiales y métodos, el ensayo se llevó a cabo en un yerbal con manejo convencional, ubicado en la localidad de Comandante Andresito, Misiones, Argentina. Un diseño completamente aleatorizado con 9 tratamientos. Se visualiza la tabla de los distintos tratamientos. 3 repeticiones por tratamiento, un total de 27 unidades experimentales, que serían las plantas enfermas de yerba mate con esta afección, con esta enfermedad. Y 2 momentos de medición, 60 días después de establecido el ensayo y 150 días después de establecido el ensayo. Una duración total de 6 meses, de septiembre de 2019 a marzo de 2020 se realizó. Y lo que se midió como variable de respuesta fue el porcentaje de pudrición de raíces, ¿sí? Y los productos se aplicaron en 3 ocasiones, o sea, septiembre de 2019, diciembre de 2019 y febrero de 2020, que son los momentos de brotación de este cultivo. Acá podrán ver el tratamiento 7, que es el testigo, y el 8 y el 9 son hongos, o sea, de la cepa de Trichoderma, una regional y la otra no regional. Bueno, prosiguiendo, para medir esta variable, lo que hicimos fue hacer un pozo común y colocar mallas metálicas de tipo antimosquito, ¿sí? Se colocaron 2 por planta, o sea, dando un total de 54 en todo el ensayo, y los mismos se colocaron en un pozo común para tener 2 momentos de extracción. La primera extracción fue en diciembre de 2019, es decir, 60 días después de colocados, y la última, la segunda, en marzo de 2020, 150 días después de colocados. Luego se retiraban para cada ocasión, acá podrán ver, se retiraban, con mucho cuidado se sacaba toda la tierra remanente, se limpiaba con agua y se secaba en estufa para
ya observaron en lupa estereoscópica el porcentaje de pudrición por cada tratamiento, en cada raíz. Bueno, para el análisis estadístico se realizó una implementación de modelos lineales mixtos para modelar la respuesta del ensayo. Se hizo una comparación múltiple entre medias del tipo mínima diferencia significativa de Fisher, con un nivel de significancia de 5%, para buscar estas diferencias entre medias. Se utilizó el software Infostat como intérprete de R para todo el procesamiento. Y los resultados marcaron que el tratamiento número 9, que era la cepa regional, o sea, producida en la provincia por el laboratorio Inbiomis de Misiones, de esta trichoderma, tuvo un efecto significativo, es decir, una menor pudrición porcentual de raíces, al igual que los tratamientos T6, que era del producto Rizolex, y T3 Duoprotec, que se diferenciaron del testigo, que era el tratamiento 7. Que el testigo, como ya lo dije, era solo cortar los tejidos afectados por la enfermedad y eliminarlos, sacarlos del lote, ¿sí? Bueno, como conclusiones y consideraciones finales, concluimos que el tratamiento testigo de poda y eliminación de los tejidos afectados no es suficiente por sí solo para controlar la enfermedad. Y por ende, creemos que con estos resultados, que el uso de los productos fitosanitarios, así como de biocontroladores biológicos, en el caso de trichoderma, representan una opción viable y muy positiva para controlar esta enfermedad, por lo menos en lo que es raíces de yerba mate, ¿sí? Y bueno, como recomendaciones finales, se propone manejar el agroecosistema yerbatero de manera integral, es decir, considerando todos los componentes, un enfoque integral, holístico, suelo, planta y ambiente, ¿sí? Buscando mejores nutriciones de plantas, quizás sean menos propensas a enfermarse, también manejando correctamente el suelo, y las prácticas de desinfección de herramientas y material que contacta con las plantas. Eso también es muy importante para disminuir la propagación de este hongo, ya que utilizando solución de agua con hipoclorito de sodio podemos desinfectar las herramientas, o alcohol también, al 60%. De esa manera estaríamos evitando la mayor propagación de este hongo en cuestión, ¿sí? Bueno, para cerrar, quería agradecer a mis orientadores, familia, colegas, amigos, compañeros, a la Facultad de Ciencias Forestales y al INTA del Dorado, y también a ustedes por permitirme exponer mi trabajo. Bueno, muchas gracias y estoy abierto a cualquier tipo de pregunta. Parabéns pela apresentação do seu trabalho. Você apresentou em aproximadamente 7 minutos. Alguém na sala aqui teria algum questionamento sobre o trabalho que acabou de ser apresentado? Bom, se não tem ninguém, vamos dar prosseguimento para o próximo. Acredito que falte apenas uma pessoa pela lista. Vamos lá, só acho que sou só eu. Gabriel. Isso, deixa eu só compartilhar aqui. Se você puder compartilhar sua tela. 2 minutinhos. Foi? Foi, mas não está em modo apresentação. Já, agora está. Pronto, agora foi? Foi. Perfeito. Quando você quiser, pode começar. Tá ótimo. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me chamo Gabriel. E vou apresentar a vocês o artigo intitulado As Pecuárias Familiares Sergipano, a partir dos dados do Censo Agropecuário 2006-2017. O grupo de trabalho Agropecuária Sustentável, e esse trabalho foi produzido por mim, Gabriel Santos Costa, pela Universidade Federal de Sergipe, pela minha orientadora, a professora Ana Paula Chauvinsky-Wilwoke, pela professora Alessandra Matti e por Emily Caroline dos Santos Alves. Muito bem. Como introdução, é importante que fique claro o que seria o conceito de pecuária familiar, que seria uma categoria social constituída por pequenos produtores, produtores de animais, que tem sido denominado pecuaristas familiares. Então, seria aquele agricultor denominado por lei como agricultor familiar, que trabalha
na linha de pecuária em seu rebanho, em que as suas estratégias de reprodução social, segundo a professora Alessandra Matos, sua reprodução social estão integradas a um repertório cultural que envolve características como criação de bovinos de corte, ovinos, caprinos, entre outros, com principal atividade produtiva a coprodução com a natureza, a dependência da mão de obra familiar, a produção para o autoconsumo e as relações com os mercados envolvendo graus de autonomia. Bom, o objetivo desse artigo tende a analisar os aspectos socioeconômicos e produtivos das pecuárias sergipanas, a fim de compreender os cenários e as questões emergentes a partir dos dados dos censos agropecuários, focando na produção familiar. Como método, foi utilizado métodos quantitativos, no que se refere à coleta e análise de dados secundários, e os dados qualitativos na busca de materiais disponíveis em bibliografias, como artigos científicos, teses, dissertações, entre outros materiais de pesquisa, como fonte de dados foi utilizado a plataforma do CIDRA, do IBGE, onde estão contidos todos os censos agropecuários de 1996 até 2017, e utilizados aqui o censo agropecuário 2006-2017, e com isso foi feita a construção em painel de variáveis produtivas dos estabelecimentos agropecuários do estado de Sergipe. Como resultado, primeiro eu trago esse gráfico aqui, em que demonstra a distribuição do número de estabelecimentos agropecuários familiares e o número de cabeças de pecuárias para o Nordeste e para o Sergipe, segundo o Censo Agropecuário 2017, em que é observado que o número de estabelecimentos familiares eles ocupam a maior parcela de estabelecimentos que contêm pecuárias na região Nordeste quanto Sergipe. Então, existe um padrão que se assemelha muito entre o Nordeste e Sergipe. Porém, em relação ao número de cabeças, esse patamar ele muda um pouco, principalmente entre os bovinos e entre os galináceos. Os bovinos e os galináceos eles são produzidos em maior escala pela agricultura patronal, em que possui mais da metade do rebanho no Nordeste e no estado de Sergipe, e os galináceos também, com a agricultura patronal desempenhando aí com a criação de galinhas em grande escala, enquanto que o agricultor familiar se preocupa na criação ali para seu autoconsumo, geralmente com a produção de ovos ou com o consumo daquela galinha caipira no decorrer da sua vida. Outro resultado seria a caracterização da oscilação do efetivo de animais e o número de estabelecimentos rurais com as pecuárias e da proporção desses que se caracterizam como agricultura. Em Sergipe, foi observado que houve uma redução, houve uma taxa de oscilação de 2006 para 2017 no efetivo de animais de 1,3%, relativamente baixa, enquanto que o número de estabelecimentos tendeu a aumentar. Vacas de leite também seguiu praticamente o mesmo padrão, com elevação um pouquinho maior no número de estabelecimentos, enquanto que o que se destaca seria o crescimento de caprinos no efetivo de animal, com 25% de crescimento de 2006 para 2017, e um crescimento no número de estabelecimentos de 60%, um valor extremamente expressivo para a região, uma vez que não é tão característico a criação de caprinos aqui em Sergipe. Outra criação que teve destaque foi os ovinos, também com o número de estabelecimentos elevados, com maior crescimento, enquanto que a suinocultura expressou os menores valores, os valores mais negativos, tanto no efetivo de animal, que reduziu 9,1%, enquanto que o número de estabelecimentos que
trabalham com suínos reduziu 23%. Então, a suinocultura vem perdendo espaço no estado, não vem suprindo a necessidade do produtor. E galináceos também apresentou uma redução no número de estabelecimento de animais, mas aumentou consideravelmente aí 3% em relação ao número de estabelecimentos com esses animais. Em relação à distribuição dos valores relativos aos estabelecimentos com pecuárias, diferentes números de áreas no estado de Sergipe, para a agricultura patronal e a agricultura familiar. O que é observado, principalmente nessa tabela, é que a pecuária sergipana ela está concentrada no maior estrato de terras entre 0 a 5 hectares. Então, a agricultura, uma pecuária de pequenas proporções, o que acaba limitando as criações. E enquanto que o efetivo bovino e vacas de leite, elas são bem distribuídas entre a agricultura patronal e a agricultura familiar. São valores semelhantes, bem pulverizados aí entre os estratos de 0 a 5, 5 a 10 hectares, 10 a 20 hectares e 20 a 50 hectares. Os animais de médio porte, como ovinos, caprinos e suínos, estão muito mais concentrados na porção de 0 a 5 hectares, o que caracteriza uma agricultura familiar muito mais pautada nessas criações, e galináceos também, uma vez que não necessita de grandes espaços para essas criações, tanto para animais de médio porte, como ovinos, caprinos e suínos, e galináceos. Em relação aos resultados, em relação ao preço médio pago por cabeça e litro de leite para cada tipo de pecuária em Sergipe, a partir da deflação do ano 2017 para 2022, foi observado que o Estado ele obteve, no efetivo de bovinos, uma rentabilidade de 355 milhões de reais, enquanto o leite de vaca apresentou 248 milhões de reais. Já os animais de médio porte, os ovinos foi 19 milhões, caprinos 4 milhões, suínos 30 milhões e galináceos aí representando 51 milhões no valor. Os valores pagos representados disponíveis pela Indago, seria a empresa responsável pela assistência técnica no estado, apontou que a arroba do efetivo bovino em média saiu por 398. O litro de leite saiu a 2,71, um valor bem expressivo. A arroba do ovino saiu a 396, média. Suínos a 220 e galináceos o quilo a R$ 13,07. Dessa forma, deixa eu voltar, isso. Como considerações finais, o que pode ser observado com esse trabalho é que os rebanhos da bovinocultura estão mais pulverizados nos estabelecimentos familiares, majoritariamente em limites fundiários de até 50 hectares. A produção de leite ainda é a principal atividade econômica para pecuaristas familiares no estado de Sergipe. Além de ser uma boa estratégia para garantir a segurança alimentar, os animais de médio e pequeno porte são fundamentais para a diversificação da produção e garantia de um melhor número de ativos com maior diversidade alimentar. Porém, o que acaba limitando a produção da pecuária sergipana no estado seria a fragmentação fundiária e as condições edafoclimáticas desfavoráveis, uma vez que os níveis de chuvas aqui são bastante baixos em comparação às outras regiões do país. Por fim, seria isso. Obrigado a atenção de todos. E estou aberto aí a perguntas também. Muito bem, agradecemos a sua apresentação, um trabalho muito interessante. Alguém daqui gostaria de fazer alguma pergunta referente ao trabalho? Ninguém? Então, dando prosseguimento, todas as apresentações de hoje foram feitas, visto que uma pessoa, deixa eu ver aqui o nome dela,
que era para estar apresentando hoje aqui no grupo B, foi passada para a sala do GT4A, que é o Ricardo Davi Kliman, da avaliação de silagem de moringa em minicilos com adição de milho moído. Com isso, nós podemos dar por encerradas as apresentações do grupo GT4, sala B. Agradeço a presença de todos e uma boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.